boa tarde! Histórias de luta e vitória sempre valem a pena serem contadas. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui no programa Papo com Ela. A advogada Adriana Figueiredo Meireles, natural da Ilha de Marajó, conseguiu vencer as dificuldades e conquistar a independência desejada. Mas no caminho precisou enfrentar questões culturais, violência sexual e o analfabetismo. Adriana decidiu transformar a sua história de luta em combustível para ajudar outras mulheres que passam por situação semelhante. É por isso que, além da advocacia, a profissional também ministra palestras a fim de enfrentar e combater os abusos. Adriana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para contar mais para quem nos assiste da sua trajetória e como você conseguiu transformar essa história, que podia ser exclusivamente de dor, num combustível para impulsionar outras mulheres que, porventura, tenham passado pela mesma situação. Você nasce lá na Ilha do Marajó, não se conforma com aquela realidade e busca uma outra perspectiva, e hoje você atua como advogada aqui em Cuiabá. Mas até chegar nesse ponto houve uma trajetória a ser percorrida. Conta um pouco pra gente de como era a Adriana que estava lá na Ilha do Marajó, o que a impulsionou para sair daquele espaço e como você chega hoje aqui onde você está. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo espaço, me sinto lisonjeada em poder levar cada dia mais um pouco da minha história e, através dela, alcançar outras mulheres, principalmente. Bom, eu nasci na Ilha do Marajó, nasci de parteira, segundo a minha mãe, no dia 14/7. Não sei se isso é verdade, porque não tinha calendário. Cresci ao lado de 6 irmãos. Sempre que a gente precisava sair para algum lugar, a gente precisava andar de canoa a remo. E isso era algo que eu não gostava. E todo mundo tinha que remar, e eu chorava, e eu fazia birra, eu guardava meu remo. Aí minha mãe e meu pai brigavam comigo, e eu, muito emburrada, eu falava, um dia eu vou ter um barco. E eu comecei a falar sobre isso muito para o meu irmão, que era assim, o meu parceiro de tudo naquela época. E ele falava para mim, ter um barco é legal mesmo, mas só tem barco quem é rico. Eu falava, então esse negócio eu quero ser, eu vou ser rica. E aí, eu era apenas uma criança que sempre desejou sair de lá. Eu nunca tive o apoio dos meus pais para sair. Então, meu pai, sempre que eu falava nisso, ele falava para mim, não, você não vai fazer isso, porque ou você vai sumir e nunca mais vai voltar, ou você vai voltar com um filho para eu criar. E depois de muito tempo, eu descobri o que aconteceu com as meninas que desapareciam. Infelizmente, elas eram comercializadas. E as que voltavam grávidas também eram de frutos de prostituição. Aos 13 anos de idade, a minha irmã mais velha que eu foi dada em casamento pela cultura, meu pai é índio, de meninas, menstruou, vou usar esse linguajar, já pode casar. E pode ter filho até o dia que a mãe natureza permitir. Um belo dia, meu pai, um senhor, foi lá na casa dos meus pais, nós estávamos tomando banho de rio, e nós subimos, meu pai pegou e falou para minha mãe assim, olha, final de semana que vem, o fulano vem buscar a Madalena, que é a minha irmã. Escorreram umas lágrimas assim do olho da minha irmã. E eu falei, não, você não vai? E ela falou, não, eu vou. E aquilo foi assim... O ápice, o pontapé inicial. Me causou tanta revolta. E aí eu falava, gente, a próxima sou eu. E eu era magricela, mas magricela de um jeito que até o vento levava. Eu falava, mas gente do céu... Falava, mãe, mas ninguém quer casar comigo, né? Eu falei, por que alguém vai querer casar comigo? Eu sou muito feia. E isso pra mim era algo bom. Eu gostava de ser daquele jeito, porque eu era puro pivete, vivia pulando na água, tomando banho de rio, subindo em pé de açaizeiro. Então, assim, eu tinha essa vida muito parecida com o meu irmão. E a minha irmã falava, não, vai chegar o dia que você vai casar também e tal. E isso me apavorava. Até hoje meu coração acelera quando eu lembro. E... lá na região tinham pessoas que recrutavam meninas, essas meninas. E esse recrutamento, ele era apresentado de que forma? Era um convencimento. Eu tenho um projeto chamado Plante Sonho, que essas pessoas nada mais fazem do que plantar sonho nas meninas. As meninas estão lá a vida toda, eles chegam para ela e falam assim, olha, você é tão bonita, sabia que você pode ser modelo na cidade?
Você vai começar agora com o emprego de babá, mas aí depois eu vou te levar para outro país, para outra cidade. Aí eles levam aquelas revistas, a gente fica vendo, as meninas ficam enlouquecidas. Mas isso é, né, com essa finalidade mesmo ou Não, é uma desculpa para o tráfico? Exatamente. Não é, só que assim, aquelas meninas que nunca tiveram sonhos, elas se veem encantadas com aquela promessa, com aquela proposta, e aí tudo que elas querem é isso, elas querem sair de lá. E infelizmente, por falta de orientação, elas acabam caindo nessa cilada. E a maioria delas são vendidas para outros países, algumas vão inclusive como mulas, né? Elas vão com drogas dentro, né, do corpo e até fora do corpo. E em muitos casos elas morrem. E há notícias de que algumas delas, quando chegam em outro país com vida, mas já com a possibilidade de morte, eles abrem e aproveitam e vendem até alguns órgãos. É uma realidade muito triste. E foi por esse caminho que você saiu de lá, Adriana? Não, graças a Deus não chegou a acontecer, mas quase. E por que não chegou a acontecer? Quando eu saí de lá, eu fui violentada sexualmente pela primeira vez. Esse senhor que me recrutou e que recrutava as demais meninas, falou, tudo bem, eu consigo um emprego para você, você quer de quê? Eu falei, de babá, eu sei cuidar de criança, e eu sabia mesmo porque os meus tios, cada tio tem 17 filhos, e volta e meia ia criança lá para casa, minha mãe ajudava a cuidar e tal, e a gente acabava participando disso. E aí, peguei e falei para minha mãe que eu ia embora, minha mãe e meu pai falaram que eu não ia. Meu pai profetizou, inclusive, uma palavra muito forte na minha vida, que eu ressignifiquei isso pra mim. Falou pra mim, você vai, mas nunca mais você volta. E graças a ele, graças a essa palavra, hoje, eu tô aqui e quero cada vez ir mais, e mais, e mais, e mais. Saí de lá, esse homem chegou na casa dos meus pais, quando eu convenci, né, que eu iria mesmo, esse homem chegou na casa dos meus pais e falou assim, eu vim te buscar. Tudo que eu tinha coube numa sacola de supermercado. Nunca tinha calçado um sapato na vida. Já estudava nessa época? Ainda não, nunca tinha ido na escola, não sabia escrever meu nome, não fazia a mínima ideia o que era ler. Isso 13 anos? 13 anos de idade. Já ia fazer 14. Eu fui embora em maio. E ele pegou e falou, eu vou te levar. Eu falei, tranquilo, estou indo. E fui. Quando ele chegou na casa dos meus pais, o barco dele estava cheio de gente, tinha umas 10 pessoas. E eu me recordo que a minha mãe falou assim para ele, essas pessoas vão com o senhor para a cidade? E ele falou, sim, vão comigo para a cidade. Só que à medida que a embarcação tomava distância de casa, as pessoas iam ficando cada uma em suas devidas casas. E quando já era assim, já escurecendo, eu vi que eu estava sozinha com ele. E aí nós viajamos mais um pouco, depois quando estava bem escuro, ele parou a embarcação na margem do rio e lá ele abusou de mim, sexualmente. E eu gritava muito, eu chorava muito, eu falava que ele ia me matar. E ele pegou e falou assim pra mim, eu não vou te matar, você não quer morar na cidade? Pra morar na cidade tem que ser mulher e eu tô te fazendo mulher. Quando que você entendeu que o que você tinha sofrido era um estupro? Aos 17 anos, quando eu passei por um outro estupro. E aí ele de fato conseguiu um emprego pra mim, me levou pra casa dessa família e lá eu fui ser babá. Que foi com a minha primeira negociação, eu falo que foi a questão de estudar. Eu fui apresentada a esse casal e ela perguntou para mim por que eu estava lá procurando um emprego. E eu falei para ela que era porque eu queria estudar. E ela falou para mim assim, mas se eu te matricular na escola, vamos chamar o conselho. E aí, ao invés de você morar comigo, você vai pro conselho tutelar. E aí ela me explicou o que era conselho, na época eu tive muito medo, mas eu sempre insistia, eu quero estudar, eu quero estudar, eu quero aprender a ler, eu quero saber, ela me levava à missa com ela aos domingos, eu quero saber o que as pessoas estão lendo, eu não sei, e eu geralmente quando pegava um livro, pegava de cabeça para baixo, porque eu, de fato eu não sabia. E aí ela falou assim, tá bom, eu vou conversar com uma amiga minha, ela vai te mandar um material para você estudando em casa, e quando ela vir aqui, ela te orienta. E assim ela fez, uma amiga dela mandava material de alfabetização para mim. Quando ela podia, ela passava lá, ela me ajudava. E aí começou meu processo de alfabetização. Eu aprendi a ler na casa dessa pessoa e foi lendo inclusive a Bíblia.
ela tinha uma Bíblia católica em cima de um aparador, eu pegava, abria lá, tentava ler todos os dias. Quando foi um dia eu formei a palavra para. Corri, perguntei para ela falou, sim, é para. Aí desde então eu comecei Nunca mais parei. Nunca mais parei, exatamente. E aí, quando eu já estava com meus 17 para 18 anos, eis que surge o segundo abuso. Ela pegou e falou assim para mim, você precisa de um ginecologista, Adriana. Eu falei, tá bom. Ela me explicou o que era um ginecologista. Ela falou assim, eu vou conseguir um ginecologista para você. O marido dela era médico. Quando foi um belo dia, o marido dela chegou em casa e falou assim, olha, se te arruma que eu vou te levar no ginecologista. Me arrumei e fui. Quando eu cheguei, eu fui para a clínica dele, que ele trabalhava. Uhum. E aí ele falou, senta aí, depois eu vou te chamar. E ele me chamou. Eu vi que eu fui para a sala dele. E lá ele abusou de mim, sexualmente. Aconteceu isso, eu fiquei sozinha, na minha, não contei pra ninguém. E quando foi, depois de uns 15 dias, aconteceu de novo, mas já na casa dele. Uhum. Ele estava em um plantão, voltou pra casa, precisou ir no hospital. Me chamou pra eu passar uma roupa pra ele. E enquanto eu passava a roupa, ele foi lá e abusou novamente. Aí eu cheguei e falei pra ela, olha, eu preciso te contar, eu não sei o que vai acontecer. E eu falei, mas aconteceu isso, já aconteceu a segunda vez, eu tô com muito medo, eu não quero. E ela falou assim pra mim, eu prefiro, Adriana, que o meu marido tenha uma relação com você, de que com essas quengas na rua. E aí eu vi que eu estava sendo abusada não só por ele, mas por ela também. Tinha o consentimento, assim, consentimento, digamos. Exatamente. Aí eu falei, gente, eu preciso sair daqui. E aí começou uma luta constante para eu conseguir um outro emprego. E depois de alguns meses eu consegui ir trabalhar na casa de uma professora. Uhum. Pedi para sair, nossa, eles imploraram que eu não saísse, que já conheciam o meu trabalho, que as crianças gostavam de mim, estavam acostumados comigo. Mas era assim, eu já não dormia mais à noite. Uhum. E eu tinha muito pesadelo, eu já estava muito doente, muito ferida. Fui morar na casa de uma professora. E lá me abriu o mundo. Lá ela me ajudou, de fato, no meu processo de alfabetização. Ela falou, Adriana, você só pode ir para a escola, fazer EJA, quando você tiver os 18. Eu já estava na iminência de fazer 18 ali. Uhum. Aos 20 anos, eu já tinha terminado a 8ª série. Já para o primeiro ano. Eu conheci uma pessoa que eu denomino de fato o meu salvador da pátria, que foi um namorado meu. E a gente começou a namorar, na verdade ele era assim, mais um protetor. A gente começou a namorar. E logo em seguida ele veio embora para Cuiabá. Transferido então foi cá. assim que você Foi assim que eu chegou cheguei em Cuiabá. E aí quando ele já estava aqui, ele falava assim para mim, Adriana, vem para cá. Uhum. Aqui você vai poder concluir seus estudos, você vai poder fazer a faculdade que você tanto quer. E eu não queria fazer direito, queria fazer arquitetura. Uhum. E aí eu conversei com essa minha última patroa, ela falou assim, Adriana, se der errado, você volta. É o máximo que pode acontecer. E eu falei, tá bom, então eu vou. No dia 5 de dezembro de 2009 eu cheguei aqui. Cheguei aqui, eu acho que eu já até citei isso algumas vezes. Eu já assisti o filme Som da Liberdade, para mim é um filme maravilhoso. É fantástico aqui mesmo. Que foi o meu som da liberdade. Quando eu desci no aeroporto, mesmo com aquele calor, que eu falava, meu Deus do céu, de onde que tá vindo, né? Eu não sabia se o calor vinha de cima ou se vinha de baixo. Mas era uma sensação, assim, que eu não consigo explicar. Eu acho que eu já tive essa sensação 2 vezes na vida. Foi essa e quando eu passei na OAB. Foram assim, foi a mesma coisa que eu senti. E eu falava, aqui eu vou ser livre. Aí eu lembrava do meu pai. E eu falava, pai, o senhor estava certo. Eu não preciso voltar. Tem que ser para mais longe mesmo. E Adriana, porque assim, a gente conhecendo a sua história, vendo todo esse trajeto que você fez, saindo lá da Ilha do Marajó, passando por várias dificuldades que te trouxeram cicatrizes, né? Mas você nunca parou. De fato, você nunca parou. De onde você considera que saiu a força para você chegar onde você chegou?
Hoje eu acredito muito em chamado. Eu acho que a gente não nasce aqui na Terra por uma simples passagem. Acho que nós temos uma missão. E quem me dava essa força eu denomino Deus, porque eu acredito que a gente não está aqui só por existir. Acredito que a gente veio para, pelo menos, deixar um legado nosso na vida de alguém. E eu tinha sonhos. Meu sonho era ter um barco. E até então eu não tinha esse barco. Então, assim, aqui eu fiquei 1 ano e meio aqui, que era assim, onde eu tinha paz. Onde eu me sentia segura, onde eu me sentia tranquila, onde eu me sentia acolhida. E um belo dia, num sábado à tarde, tudo aquilo acabou. Nós sofremos um acidente. Eu fiquei presa nas ferragens. No acidente ele falece? Na hora. Fico um longo período internada em Goiânia. Depois eu volto para Cuiabá sozinha. Sozinha não, eu tinha uma vizinha, né? E hoje é minha parente mais próxima. Tanto de afeto, por estar próxima, né? E como por poder contar com alguém. É sua rede de apoio, né? É minha rede de apoio. E ela era só minha vizinha na época. E aí quando comunicaram ela, eles falaram... Ela falou assim, mas Adriana, não tem ninguém aqui. E agora? Ela falou, eu vou ter que ir lá. E ela foi lá em Goiânia comigo. E 3 meses depois eu tive alta. E ela falou assim pra mim, o que eu posso fazer por você? Falei pra ela, se você puder, não me deixe voltar pro Pará. Falei, eu aceito ser sua empregada, eu aceito ser sua faxineira, ou você arruma um emprego pra mim, das coisas que eu sei fazer. E aqui eu só fico. não quero voltar pro Pará. E aí, quando foi um belo dia, quando eu já andava, ela falou, agora nós vamos pensar numa faculdade. E aí surgiu a possibilidade da faculdade de Direito. Isso se tornou ferramenta para que você auxilie outras mulheres? Outras mulheres, exatamente. Isso através de palestras, Adriana? Sim, hoje eu dou palestras e dou mentorias. Me tornei treinadora também, comportamental, desenvolvimento humano. E através da minha história, eu tenho conseguido impactar muitas vidas. E levar para essas mulheres, que a maioria delas, inclusive hoje, são mães, que elas podem orientar seus filhos para que não passe por essa situação. A educação ainda é a melhor ferramenta, Ainda né? é a melhor ferramenta. Tem gente que fala, coloca seu filho na creche o dia todo, lá ele vai estar protegido. A proteção tem que vir de casa. Né? E as que não são mães ainda, mostrar que tem uma outra vida após o abuso. Que nós fomos vítimas, mas nós não somos mais. Que a vida não acabou porque no meio do caminho aconteceu uma circunstância indesejada. A Ilha do Marajó está em todo lugar. Corriqueiramente, todos os dias a gente vê notícias de abusos, de estupros. Isso é o que é falado e o que não é falado. A gente sabe que a subnotificação é muito grande, né? Então hoje, além do projeto Plante Sonho, que é para mães implantarem em crianças, e as crianças também já podem ir se... Eu não tive quem implantasse em mim, foi Deus que um dia baixou e falou, ó, eu vou te dar sonho de ter um barco. E levar para a criança que sonha, ela não vai se limitar na primeira frustração. É algo que eu converso muito com quem vive comigo, com quem trabalha comigo. Não se frustra na primeira cilada que vem ali na frente. Você é mais que isso. E quero levar para o mundo quem é a Adriana e quantas Adrianas existem por aí que podem superar as tragédias que aconteceram no meio do caminho. E comprou o barco? Comprei. Adriana, muitíssimo obrigada pelo seu relato, pela sua força, pelo seu propósito, que você possa impactar cada vez mais vidas e a gente não tenha mais que noticiar ou tomar conhecimento de situações que mulheres que foram vítimas coloquem fim às suas próprias vidas por não enxergarem uma saída. Que a sua luz possa brilhar em muitos lugares. Amém, vamos brilhar. E a artista plástica Emanuele Calgário está com a exposição Travessia aberta na Galeria Lava Pés. Ela vivencia um momento especial em sua carreira.
Foi premiada pela 5ª edição do Prêmio Arte Anima Latina em Perugia, na Itália, e teve também desenhos da série Suspensão escolhidos para compor o layout do Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada, que ocorreu de maneira inédita em Mato Grosso. E hoje a gente recebe a Emanuele aqui no Papo com Ela. Emanuele, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Que satisfação tê-la conosco aqui no Papo com Ela, mostrando essa nova faceta. Né? A gente já teve a oportunidade de tê-la por aqui falando um pouco dos processos terapêuticos e agora como artista plástica, reconhecida internacionalmente. Conta um pouco pra gente de como chegam esses pássaros que compõem Suspensão, agora Travessia, e que tem uma realidade tão pujante que emociona a gente de ver. Então, eu que agradeço o convite. E ouvir essa frase, artista reconhecida internacionalmente, ainda soa meio estranho nos ouvidos, mas é muito bom, confesso. Então, de um processo pós-pandemia chegou Suspensão, né? Uma coleção com 61 exemplares que foi lançada em 2024 e agora em cartaz, recentemente aberta agora dia 12 de setembro na Galeria Lava Pés, Travessia, onde os pássaros vêm em voo, então em voos com manobras espetaculares, trazendo boa parte desse processo que eu percorri também desde o lançamento dessa primeira coleção que foi Suspensão. Travessia realmente vem com um grau de realismo bem interessante, que vem fluindo também a partir de mim, porque eu não tinha essa expertise. Foi através, acredito, do exercício do fazer mesmo e do observar, que é muito importante, né? Mas você chegou a fazer algum curso nesse processo? Não, não fiz. Pior foi isso. Não fiz, não. Isso estava escondido em mim, em algum lugar, e eu permiti que isso saísse dessa forma. Quando eu terminei de fazer a coleção Suspensão, ela permaneceu na galeria por 45 dias exposta, né? E nesse período eu fui me inscrevendo em editais para andar com ela por aí. E eu tive a alegria de ser contemplada em vários desses editais, tanto que esse trabalho está em 14 países diferentes pelo mundo, né? Aí veio Travessia com essa energia um pouco diferente e também acompanhada dessa coisa toda tão rápida, onde veio essa oportunidade de me inscrever no 5º Prêmio Anima Latina em Perugia, na Itália, ter um trabalho premiado e também ter sido escolhido a artista favorita do público. Então, tudo muito rápido nesse sentido, né? E eles com essa riqueza de detalhes cada vez mais, que isso só podia mesmo estar escondido em algum cantinho dentro de mim, que agora eu permiti que saísse. Deu vazão, né? Exatamente. E que bom que deu, porque Sim. Temos os nossos olhos cheios com essa arte linda. Fala um pouquinho pra gente da técnica, Emanuele, porque você falou assim, não era uma técnica que eu já tinha experimentado. Como é que surge aí esse giz pastel para que você traga pra gente esses trabalhos que estão sendo expostos, né? Sim, então eu costumava trabalhar com tinta acrílica sobre tela. E trabalhar com tinta acrílica aqui em Cuiabá, nesse calor, nossa, você precisa dominar mesmo aquilo, ter a consistência da tinta e tal, para você conseguir fazer os nuances e as misturas, né, necessárias. Quando eu iniciei, eu lembro, com o lápis aquarelável, eu quis buscar uma coisa de um trabalho mais limpo e que eu pudesse parar ele assim que eu tivesse necessidade, tipo, tocou o telefone, eu vou lá, não vai acontecer nada, eu vou voltar aqui e vai estar tudo ok, né? Um trabalho mais limpo nesse sentido. E acabou que deu super certo, porque eu tinha também um arcabouço de infância. Eu sou do Rio Grande do Sul, né? Então lá nós temos invernos longos, e uma das atividades que a gente tinha proporcionada pelos meus pais era livros de desenho, de colorir em casa. Então isso tudo voltou, assim, essa adequação a esse material,
sabe? Aí eu fui entendendo que esse lápis aquarelável, ele tem uma mina, que é aquele miolinho dele, ele é mais macio, então ele proporciona uma camada de cor mais intensa também e durável, né? Só que eu precisava, além da forma do pássaro, preencher esse espaço que compõe o trabalho artístico, né? Que é uma das coisas mais complicadas que a gente tem, que faz parte da composição. E eu naturalmente tenho um movimento meio minimalista. Eu gosto de menos, porque para mim menos quase sempre é mais. Muito intuitivo tudo isso, Michele, sabe? Então veio a história com o pastel seco para esse preenchimento do espaço, mas precisava ser tudo muito leve, porque como que você dá leveza para um pássaro se você utilizar um risco mais grosso ou mais pesado? Não funciona, né? Então esse giz pastel, eu tiro o pozinho dele com o estilete e eu pinto com as mãos. Vou levando ele para os lugares do papel onde eu quero que fique aquela mancha, né? E isso vem sendo aprimorado agora nessa terceira coleção que está vindo por aí, menores formatos, um trabalho também bem especial de equilibrar essa forma dentro desse espaço mais quadrado. Vai ser bem interessante. E Emanuele, essa experiência que você conta pra gente na Itália, que te fez vencedora pela categoria público, te proporcionou um momento que vai ser um momento de aprendizado. Muito. Como é que vai funcionar isso? É um curso que eles oferecem? Isso você considera que vai aprimorar a técnica que você já executa na sua arte? Quando você vai estar lá e por quanto tempo você passa imersa nesse processo? Então, eu estou indo pela Universidade de Perugia, Universidade para Estrangeiros. Esse movimento é um movimento que a universidade oferece anualmente para outras pessoas também. Só que ele é cobrado, né, para que você possa estar lá. Então, como ganhadora da bolsa, vou estar lá desfrutando de... Todas as manhãs eu vou ter aula de italiano, né, para aprendizagem da língua. E às tardes e às noites, oficinas todas certificadas sobre cristais de Murano, um tipo de porcelana que eles têm lá, papel fabriano também, que é um papel muito utilizado, inclusive na aquarela. Eles têm uma representação disso lá, uma fábrica, como era feito antigamente. Então, vou fazer esse estágio lá, né? E pelo período de 30 dias. Vou ficar lá aprendendo a língua e estudando essas técnicas todas. E aí é 2025, 2025, Eu acredito que o período mais interessante para que eu possa estar lá pensando assim em clima e tudo, né, seja julho, porque acontece também um festival de jazz importantíssimo lá, e eu já percebi por algumas falas do pessoal da universidade que eles gostariam que eu estivesse lá nesse momento. Eu posso escolher, na verdade, o período que eu quero estar, desde que de 1º a 30 eu esteja disponível para eles. Mas eu acredito que vai ser julho. A gente está falando desse processo de reconhecimento internacional, mas Suspensão também foi escolhida para estar no layout desse campeonato nacional de ciclismo. Foi, nossa, até me arrepiou. O que isso significa para você dentro do nosso território, dentro do lugar onde você vive, né? Então, como eu disse, me arrepia falar sobre isso, porque é isso que eu quero como artista. É muito importante que dentro desta casa que me acolhe tão bem, que é Mato Grosso, né, e no Brasil, esse trabalho ganhe outros lugares, outros suportes, outros olhares. Quando veio essa oportunidade do Campeonato Brasileiro de Ciclismo, eu fiquei super emocionada. E também emocionada ao ver o resultado, né? Quando eu vi as peças do layout todo do campeonato montado, os uniformes dos atletas. Nossa, é incrível. Para justamente as pessoas também poderem observar
que a arte não tem um lugar específico. Ela pode estar onde a gente quer que ela esteja, né? E receber esses diferentes olhares de quem observa. Então, não só necessariamente dentro de uma galeria, com toda a pompa e circunstância, né? A arte é para todos, para ser vista. É isso que faz, na verdade, o que dá sentido para mim, para aquilo que eu faço. Porque, primeiro, claro, eu faço para mim, para extravasar também alguns processos, algumas coisas, mas é para que o outro também possa ter esse olhar. Emanuele, as aves retratadas são todas as aves do Pantanal? Do Pantanal e do Brasil. E do Travessia Brasil. tem mais aves do Brasil, mais Suspensão, todos do Pantanal, da região amazônica. Nesse momento que a gente está vivenciando incêndios florestais para todos os cantos do Brasil, que os animais estão pedindo socorro, né? Que a gente tem visto cenas chocantes, né? Dos brigadistas, do corpo de bombeiros, dando água para esses animais, muitos queimados. De que forma o seu trabalho pode ajudar nesse processo de conscientização? Você acredita nesse propósito muito. Também? Inclusive essa ficha caiu há umas 2 semanas atrás, assim, muito. Porque conversando com uma amiga, ela me disse: Manu, você tomou consciência de que o teu trabalho é um trabalho de registro? Nossa, quando ela falou isso, doeu mesmo assim, e ao mesmo tempo que bom, né, que eu tenha feito o registro desses pássaros mesmo, mas foi essa consciência dolorosa, porque a gente realmente não sabe quais espécies ainda vão conseguir ressurgir ou vão permanecer depois disso tudo, né? E inicialmente, quando eu comecei a desenhar Suspensão, não era com esse intuito, né? Era mais com o intuito de que as pessoas tivessem contato com as cores em forma de vibração e que a partir daí engatilhassem processos de cura através do contato com esses pássaros. E agora mais ainda, né? Depois de tudo isso, porque tá tudo queimando, infelizmente. Esse processo de suspensão para travessia, suspensão traz os pássaros mais em pouso, pousados, né? Esse é uma característica de suspensão. E travessia, você já disse pra gente que são animais voando, em movimento. Esse é o mesmo movimento que acontece na artista Emanuele? Com certeza. Sou eu, são meus filhotes e que representam exatamente os meus movimentos. Ao longo da produção, do exercício do desenhar diariamente, eu acesso coisas muito importantes em mim e que ficam em cada pássaro desse. Então, poder olhar para isso, ter contato com isso. Eu ia reportar antes e me fugiu. Eu terminei de desenhar Suspensão, teve toda essa história dos prêmios. 2 meses depois de ter recolhido Suspensão, eu já comecei a produzir Travessia. E eu produzi Travessia em 10 meses. Então foi uma coisa muito forte e logo que eu terminei, eu fui para a Europa, então eu não tive mais contato com eles. Eu fui vê-los agora na exposição montada. Foi uma coisa incrível olhar para aquilo com outro olhar, porque o olhar fica maçante no exercício do fazer todos os dias, né? E eu procuro ter muita disciplina nesse produzir também. Então eu pude olhar para eles e pude observar, eu acredito que pela primeira vez também, assim, o que é que eu estou fazendo, né? A qualidade do que eu estou fazendo, como que está sendo essa entrega, porque não é para mim, é para o universo. Eu sou só um canal que traz isso, para que as pessoas também possam ver algo que é bonito, mas que também tem uma história grande por trás, que é o que a gente está falando agora. E uma coisa bem legal dessa coleção é que os pássaros vêm em voo, acompanhados da flor da vida, como uma marca d'água muito sutil em cada desenho. Ela, para mim, representa, dentro da geometria sagrada, tudo que há, porque é nela que começa e é nela que termina. E como um portal de transição,
Porque não obrigatoriamente nós temos que migrar ou emigrar, mas é como se fosse uma porta aberta. Se eu quiser ir ou voltar, tá tudo bem. Porque tem muito a ver com os sims e os nãos que a gente dá na vida. Eu posso mudar de ideia e tá tudo bem. É mais ou menos nesse sentido. Emanuele, o que você espera daqui para frente, né? Com todas essas portas que se abriram, você dizendo pra gente dessa possibilidade do ir e vir, do sim, do não, da constância ou digamos assim, das mudanças que se apresentam nesse caminho, né? Qual é o futuro que você vislumbra para Emanuele Calgaro? Nossa, eu tenho pensado muito nisso. Eu tenho um sonho grande e é como se tudo isso que eu venho fazendo agora fossem os micropassos para chegar nesse sonho grande. Uma das coisas que é importantíssimo para mim, porque são as minhas raízes, é continuar levando esse trabalho para fora, né? Que ele possa ser visto, possa também ser reconhecido, que outras pessoas possam ter contato com ele também, porque realmente transforma. E é isso que me faz feliz, então é isso que me completa. Eu acredito que seja isso, a missão, por enquanto, nesses micropassos, né? Fazer com que ele esteja em vários lugares, que as pessoas também tenham acesso a ele de diferentes formas, né? Eu estou buscando tornar isso cada vez mais fácil também, facilitar esse acesso. Estou planejando uma linha de produtos interessante para que as pessoas possam ter isso de uma forma mais fácil e não só, como a gente falou agora há pouco, nos museus e nas galerias, né? Sucesso! Muito obrigado! Um novo item tem chamado a atenção na paisagem urbana da capital. São bancos vermelhos instalados em 10 pontos de Cuiabá. E eles simbolizam uma nobre causa, a luta contra o feminicídio. Os bancos vermelhos instalados em pontos estratégicos de Cuiabá são parte de uma campanha de conscientização sobre a violência doméstica e familiar com foco na luta contra o feminicídio. Esses bancos, além de servirem como locais de descanso, têm uma função educativa e simbólica. A cor vermelha foi escolhida para chamar a atenção do público e reforçar a mensagem de combate à violência de gênero. Eles possuem frases de impacto e informações sobre as diversas formas de violência de gênero, além de um QR Code que direciona para conteúdos relacionados à Lei Maria da Penha, principal legislação brasileira de proteção às mulheres contra a violência. Eu acredito, não sei se é o certo, que é para as pessoas terem uma consciência, quem puder sentar ali e trocar ideias, né? E é uma iniciativa boa. Só Deus, né, para dar, porque cada dia que passa tá acontecendo coisas piores, entendeu? Eu não tenho filha mulher, mas sinto muito se eu tivesse uma filha mulher, tivesse acontecido isso. Dados recentes indicam que Mato Grosso apresenta uma das maiores taxas de feminicídio do Brasil. Em 2023, foram registrados 46 feminicídios no estado, resultando em uma taxa de 2,5 mortes por 100 mil mulheres, a maior taxa do país. Esses números reforçam a necessidade de iniciativas como a instalação dos bancos vermelhos, que visam conscientizar a população sobre a violência de gênero e promover ações de prevenção. Este banco simboliza uma luta constante em razão ao feminicídio não apenas em Cuiabá, mas em todo o estado. No ano passado, foram registrados 5 casos de feminicídios em Cuiabá. Este ano, 1. Eu acho que a atenção pública tem que ser bem mais focada, bem mais abrangente, né? Mas a ideia do banco é uma boa, né? Ele chamou atenção agora, eu vou dar uma olhada, né? O objetivo da instalação dos bancos é não apenas sensibilizar a população sobre a gravidade do feminicídio, mas também promover o conhecimento e o engajamento na luta contra esse problema.
A paixão pela música fez com que Marcelo Mendonça, de 51 anos, formado em educação artística há mais de 2 décadas, enxergasse o potencial terapêutico da musicalidade. Com a ideia de ajudar crianças autistas carentes, ele fundou em 2019 o projeto Harmonia Diferente. Marcelo iniciou sua trajetória em 2015 ensinando música para fiéis carentes. Após se apaixonar pela música como forma de terapia, mudou-se para o Rio de Janeiro e formou em musicoterapia. Em 2019, retornou a Cuiabá e fundou o projeto Harmonia Diferente. Começou em 2015 na Igreja Presbiteriana Central. A gente começou ele com um projeto, antes chamava Projeto Maná. E eu falei com o pastor na época, falei, pastor, eu gostaria de trabalhar. Eu tinha recém-formado, voltado do Rio, tinha formado em musicoterapia e falei com o pastor para a gente fazer um projeto de musicoterapia dentro da igreja. Ele falou para mim, não, meu filho, eu não sei muito bem o que é musicoterapia, mas vamos começar esse projeto. E a gente começou esse projeto em 2015. Primeiramente, eu comecei atendendo a comunidade terapêutica da igreja, os dependentes químicos, de álcool e drogas. E depois eu chamei uma mãe de autista, foi a primeira que trouxe um autista para dentro da igreja e a gente começou a atender. E de uma mãe falou para outra para outra, a hora que a gente viu, a gente já estava com 30 crianças lá dentro da igreja, autistas. Em atendimento. E foi aonde eu falei, agora não, a gente não pode parar mais. A gente pegou e veio para esse espaço aqui que é hoje e a gente mudou o nome, a gente colocou o nome de PHD, que é Projeto Harmonia Diferente. O projeto Harmonia Diferente tem o objetivo de atender gratuitamente crianças autistas de baixa renda usando a música como terapia. O objetivo principal do projeto é atender crianças com autismo. A gente começou, ele é direcionado a crianças com TEA, tanto que a gente tem alguns pré-requisitos para a criança participar do projeto. A criança tem que ter o laudo fechado em TEA e ter comprovação socioeconômica. Ela tem que participar, ela tem que estar recebendo o BPC, que é uma bolsa continuada do governo, tipo uma aposentadoria dessa criança, ou Auxílio Brasil, né, um antigo Bolsa Família. E aí a criança tem acesso ao projeto e dentro do projeto ele tem acesso às terapias. O carro forte nosso, o principal é a musicoterapia, o projeto começou dentro da musicoterapia, mas a gente tem outros voluntários, a gente tem psicopedagogo, a gente tem psicomotricista, a gente tem fono, psicólogos. Então, alguns que são parceiros que acabam vindo para a gente para ajudar justamente nesse atendimento. O projeto trabalha com musicoterapia comportamental, onde ajuda o autista que tem dificuldade de interação social a se desenvolver com a musicalidade. Primeiro momento, eu olho a anamnese da criança, né? Converso com a mãe, eu vejo o que ela espera da musicoterapia para o filho dela, né? Em cima do que ela espera e das dificuldades dela, eu monto um projeto terapêutico e vou trabalhar em cima daquela demanda. Se a criança vem com uma dificuldade de fala, então a gente vai trabalhar a dificuldade de fala. Se a criança vem com alguma reação psicomotora, seja não sabe, né, tá aprendendo a escovar o dente, então a gente vai trabalhar escovar os dentes com ela com a música, tudo envolvendo música, então tudo fica muito gostoso, as crianças amam, né, adoram, então é uma coisa assim maravilhosa. Você tá na terapia ali, mas tá fazendo a música, tá incluindo assim a música junto, assim, é coisa incrível. O projeto vê a importância de ter as crianças no local como uma demonstração de cuidado e amor. Além de oferecer terapia para as crianças, também envolve suas mães, que se reúnem com os musicoterapeutas, proporcionando a elas um momento de relaxamento e descontração. Ter o meu filho aqui no projeto foi muito importante, né? Muito importante, é muito bom. Porque a gente vê o desenvolvimento desde quando ele entrou, ele tá sem nenhuma terapia. E aí você vai vendo a evolução dele, vai vendo ele melhorar a fala, vai ver a socialização, até com as crianças, quando a gente tem evento aqui, que vem todas as crianças, e aí ele brinca com as outras crianças, e vê assim todo mundo interagindo. Então é muito importante também pra gente, porque
Quando a gente chega aqui, geralmente a gente tá meio perdido, não conhece muita gente. E aí a gente meio que se sente acolhida, porque as mães, a gente vê que a gente não tá sozinho e que todo mundo aqui passa por coisa parecida. Então a uma vai ajudando a outra, nas terapias em grupo também, a gente desabafa bastante, conversa bastante. E aí vai meio que trabalhando tanto na criança, nas sessões delas, quanto na gente. Inaugurado em 23 de maio de 1942, o Cine Teatro Cuiabá faz parte da cultura e história cuiabana. Idealizado na década de 30, o espaço buscou atender a população que clamava por um lugar onde fossem realizadas manifestações artísticas e a exibição de filmes. A história do cinema em Cuiabá começou em 1912 com o Cinema Paresis. Após a sua desativação em 1939, a cidade ficou sem um espaço cultural até a inauguração do Cine Teatro Cuiabá em 1942, um evento de grande importância para a população que gerou muitas histórias e recordações. Eu trabalhei muito tempo aqui no cinema. Esse cinema faz parte da minha vida. Desde criança eu assistia a matinê, depois eu vim trabalhar aqui nesse cinema. Então aqui tem a minha infância e minha juventude aqui, nesse cinema. Então eu costumo dizer que esse cinema aqui foi minha casa, durante os anos 50, os anos 60. Então aprendi muito no cinema. O cinema para mim aqui era a fonte de tudo. Foi um sucesso, porque o cinema foi uma novidade que apareceu aqui nos anos 40, né? Ele foi inaugurado em 1942 e essa época era a obra do governo, do interventor Júlio Miller. Ele ia fazer essas obras aqui e abrir essa avenida toda, né? Então o pessoal pediram para ele, através de um abaixo-assinado, que se fizesse um cine-teatro. E ele mandou fazer esse cine-teatro, que foi um espetáculo na época. Na época de 1942 foi um sucesso. Todo mundo vinha de gravata, de terno, certo? As mulheres vinham de longo para assistir filme aqui em Cuiabá, aqui nesse cinema. Esse cinema aqui era muito bonito, era muito concorrido. E assim foi o Cine Teatro Cuiabá. Mesmo após seu fechamento temporário em 1997, o Cine Teatro Cuiabá, apesar de muitas mudanças ao longo dos anos, foi o único cinema da cidade que resistiu até hoje, mantendo-se como um importante marco cultural. Eu acho interessante que o Cine Teatro Cuiabá é o único que resistiu até hoje, porque nós tivemos aqui o Cine Tropical, que foi um sucesso na época, já não existe mais, ele foi extinto. O Cine Bandeirantes, que foi também um espetáculo, também não existe mais. O Cine São Luís da Porto, que foi também um cinema muito bom, também não existe mais. O único que está resistindo ao tempo é o Cine Teatro Cuiabá. E ele é um patrimônio histórico. E ainda mais agora, ele, além de cinema, ele está prestando serviço de teatro, de shows. E ele agora, na mão do Flávio, dessa empresa, associação Cena 11, ele tá, como se diz, fazendo um trabalho muito bonito, com teatros, com shows e cinema também. Então ele é uma resistência, é um patrimônio histórico de Cuiabá. Além das programações teatrais, o Cine Teatro Cuiabá é também utilizado para oferecer cursos de teatro, fortalecendo ainda mais sua função como um espaço de formação artística e cultural. E aqui funciona um curso de teatro de 2 anos, que de 6 em 6 meses, cada semestre é aberto esse trabalho do pessoal da MT Escola para a sociedade, né? Que cada semestre eles têm um tema diferente e aí eles fazem uma apresentação no final do semestre aberta ao público. A cada 6 meses, você pode ver aqui no Cine Teatro, que tem uma apresentação desses estudantes de teatro. Esses estudantes de teatro levam várias ênfases, por exemplo, tem produção cultural, atuação, dramaturgia, cenário figurino, direção e iluminação, sonoplastia. Essas 7 ênfases, eles fazem um trabalho inédito, por exemplo, um texto novo, de acordo com o tema do semestre, entendeu? Então aqui cada 6 meses sai um trabalho novo desses estudantes, que estão sendo preparados, né, a prática para o mercado de trabalho. Isso é muito legal aqui, que é uma formação
que quem ganha é o segmento cultural, né? Hoje, o Papo Poesia conta com a participação da imortal Sueli Batista, ocupante da cadeira 34 na Academia Mato Grossense de Letras. A poesia escolhida para a declamação foi Pássaro Passará, que integra o livro de mesmo nome, de autoria da poetisa. Tudo nessa vida passará. Você é pássaro. Pássaro das penas passadas que, aprisionadas, caladas, algemaram suas asas no palácio do pássaro rei. Pássaro passará, penará, pousará. Pássaro pleno, preso, privado ao cantar. Pássaro passará, paralelo ao passado, marcado, molhado pela lágrima do pássaro preto. Tudo nessa vida passará, você é pássaro. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço de coração você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, vou te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode sempre nos mandar sugestões de assuntos que você gostaria de ver aqui no Papo com Ela. Você pode fazer isso através das nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece na sua tela. Tenha um excelente fim de semana. Sexta que vem a gente está de volta e eu quero contar muito com a sua presença aqui novamente. Um beijo e até lá!